Sejam muito bem-vindos ao OrigineCast. Aqui nós não entrevistamos apenas empresários, executivos ou pessoas de sucesso. Nós buscamos a origem das escolhas, a origem das cicatrizes, a origem da coragem, a origem da pessoa que existe antes dos resultados. Porque toda grande história começou em algum lugar. Com medo, com dúvidas, com dificuldades e muitas vezes sem ninguém acreditar. E é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui. Histórias reais, sem máscaras, sem personagens, somente a verdade. Eu sou o Diego Depiné e esse é o OrigineCast. E o tema de hoje, é um tema bem legal. Estou com uma pessoa, um convidado mais que especial, um amigo, um sócio, a gente vai falar de legado, de família, de crescimento e como transformar tudo isso, às vezes até a dor, em propósito. Existem pessoas que herdam empresas, outras herdam valores. E existem aquelas que conseguem transformar os valores recebidos em empresas que impactam gerações. Hoje nós vamos conhecer a origem de um empresário que construiu sua trajetória em família, trabalho, perdas e grandes responsabilidades. Quem está aqui comigo hoje é o Ari César Viapiana, administrador de empresas com MBA em gestão empresarial pela FGV, empresário, investidor, presidente da Associação dos Distribuidores Heineken do Sul do Brasil, sócio da Nova Aliança Distribuidora, Rodopiana Transportes, Canela Investimentos, Josta Invest Investimentos e Mariná Empreendimentos. Mas antes de tudo isso, ele é marido da Carolina, pai do Joaquim e do Francisco e filho do seu Ari e da dona Eneli. Ari, cara, currículo maravilhoso, família maravilhosa, mas assim, cara, fala um pouco pra nós, quem que é o Ari que ninguém vê nas reuniões, quem que é o Ari que a gente, fora daqui, fora das empresas, fala um pouquinho pra gente aí. Fala, Diego. Primeiramente, um prazer estar aqui, ser convidado por ti para poder estar falando um pouquinho da história, como tu comentou, a origem de muita coisa, Cara, eu sou eu mesmo, simples, alguém que gosta muito da família, alguém que preza muito por isso, muito dedicado à empresa, muito dedicado à família, aos meus amigos, aos meus sócios, e procuro viver, cara, cada momento com intensidade, respeitando os valores que a gente carrega, da nossa história, trazendo todo esse legado como tu trouxe aqui, e tentando levar adiante e mostrar que é possível fazer diferente, é possível fazer com alegria, é possível ter resultado, de uma maneira mais leve, digamos assim, do que talvez eu aprendi, ou que talvez um pouco do que meu pai me ensinou, São outros tempos, foram outras experiências, E a gente vem aí ao longo do tempo tentando melhorar cada dia, como pai, filho, empresário, esposo, enfim. Massa, cara. E nós falamos aí do teu currículo maravilhoso, cara? Inspirador. Me fala um pouco, quando tu era criança, tu imaginava um dia trabalhar com o que tu trabalha? Ou, cara, não, imaginar ser jogador de futebol? Cara, me fala um pouco disso, como é que foi a tua infância? Cara, eu cresci nesse meio, meu pai, desde que eu me conheço por gente, desde 91, ele trabalhava nesse ramo, de bebida, Então, eu cresci dentro de uma distribuidora, em cima de palete, em cima de caminhão, em cima de empilhadeira, convivendo com entregador, com motorista, com ajudante, muito diferente do que é hoje, essa questão. Mas eu me criei dentro de uma distribuidora, de bebidas. Então, eu nunca tive um sonho de ser jogador de futebol, de ser piloto de avião, nada assim. Eu sempre fui vivendo, E aquilo ali, eu gostava de estar ali dentro, eu me sentia bem. Por mais que eu sempre, criança, pouca idade, eu gostava de estar junto com meu pai, com a minha mãe, ali naquele meio, Vivendo aquilo ali, eu me sentia bem estar ali. Então, eu estava estudando ou, no momento livre, às vezes, estava dentro disso. Então, para mim, isso aconteceu. Foi uma questão natural, foi uma transição natural. Lógico, nesse entre meio eu acabei estudando, fui fazer faculdade fora, aí criei um sonho de ser engenheiro. Então, nesse período, eu fiz um tempo de engenharia mecânica, aí depois larguei tudo e segui nesse ramo da bebida novamente. Cara, a gente deixou bem claro que, tu foi inserido isso desde o começo, Sempre esteve junto, presente na empresa e tal. Hoje a Nova Aliança está com 3 unidades, 3 unidades, Laurentino, Lages e Caçador. Cara, cresceu,
Mas ao mesmo tempo não perdeu a essência da empresa, não perdeu aquela essência da família, a família sempre envolvida, tua mãe até hoje presente na empresa, né? Enfim, falar um pouco disso, que o desafio de crescer em família, que não é fácil, né? Quantas empresas familiares a gente vê quebrando, infelizmente passa por uma próxima geração, a grande maioria não continua. Me fala como é que essa questão, como separar, né, essa relação empresarial, família, como vocês lidam com isso? Só contextualizar um pouquinho da minha trajetória, então, a Nova Aliança está no 20º ano de operação, né? 20º ano. 20º ano de operação. Então, esse meu momento de criança foi numa outra situação, não na Nova Aliança. E eu, de adolescente, queria fazer engenharia e fui para Joinville. Passei na UDESC, engenharia mecânica, bem colocado, tal, né? O sonho, a alegria da família. Pô, passei numa faculdade estadual, bem qualificada, tal. Beleza, fui para Joinville e aí, enfim, a família foi acontecendo, né? Trabalhando. E meu pai e mãe tinham uma outra situação de trabalho, acabaram saindo dessa situação e aí, nesse intervalo, surgiu a Nova Aliança. A Nova Aliança começou a operar, o pai e a mãe trabalhando e tal, e eu em Joinville trabalhando, estudando, fazendo a faculdade, engenharia mecânica e tal, tudo certo. Até que, lembro como se fosse perfeitamente hoje, porque é na casa que eu moro, né, a casa da família, eu sentado de um lado, meu pai de outro da bancada, ele falou, cara, uma situação assim na empresa, tal, tu não quer voltar para casa? Eu me estranhei, assim, pô, meu pai, será e tal, engenharia, assim, cara, né, esse negócio aqui é pequeno, né, mas é nosso, assim, dentro do normal isso aqui vai ser teu irmão, né, no longo prazo, então, pô, às vezes não quer começar e tal, cara, não, me emociono em falar, né, lembrar do momento, mas falei, não, fechado, dia 22 de agosto de 2006, dia 1º de setembro eu estava de volta em casa. Caraca! Não, desculpa. Dia 22 de setembro... Um mês depois. De 2006, foi essa conversa. Dia 1º de 10 de 2007 foi meu Dias depois? Sim, 9 dias depois. Foi o meu registro na Nova Aliança. Então, assim, quando ele falou aquilo, eu falei, cara, é isso. Não, fechou? Precisa de mim. Fechou. E, enfim, tá por perto, tá em casa, né? Pô, e aí, cara. enfim, aí começou essa trajetória. Aí, enfim, comecei dentro da empresa. Era uma empresa muito menor na época, nós tínhamos 30 e poucos funcionários, né? Hoje estamos com 125, mais ou menos, um quadro ideal, 3 unidades. Então, na época, comecei aprendendo, né? Entrei para trabalhar, de fato. Né? Até então, eu era moleque, crescia dentro lá, não tinha uma responsabilidade. A partir daí, não, eu tenho uma responsabilidade, tenho algo a entregar. E aí, comecei no financeiro, fazendo fechamento de caixa com os motoristas, aprendendo um pouco da operação. Aí, depois, trabalhei um tempo nisso, fui para o comercial, atender cliente, ir para a rua, ver outra coisa. E gostava sempre de caminhão e tal, assim. Meu pai sempre brincava que ele tinha um sonho de ser caminhoneiro, da origem do Rio Grande do Sul, lá na Serra, né? Lá, muita gente é caminhoneiro, da região da Serra Gaúcha ali. Então, a paixão também pelo caminhão, aí tinha carteira de caminhão, ia fazer entrega. Moleque, né? Queria fazer tudo, disposição, vitalidade, vontade de fazer e de aprender. Então, assim, hoje eu falo na empresa, não tenho que eu não tenha feito aqui dentro. Só tem uma atividade que eu não fiz na empresa, que foi pegar a carreta e ir na fábrica buscar, porque eu não tenho... carteira pra isso. Eu não tenho CNHE, né? Minha CNH é C, então eu faço até onde o caminhão... até onde eu estou habilitado. Então, assim, é o desafio da família, né? E aí, enfim, um pouco da trajetória toda de crescimento, depois... né, mudança de sede, falecimento do pai, essa transição toda foi bastante difícil como um todo, né? Mas, assim, em relação à família, cara, a nossa família sempre foi muito unida, assim, né? Sempre muito respeito. Então, o pai e a mãe sempre trabalharam e, assim, a gente cresceu indo para o Rio Grande visitar os parentes, né? Ouvindo o pai e a mãe falar de trabalho. E aí voltava falando de trabalho, os problemas da empresa e tal. Acho que como toda boa família de pai e mãe que trabalham juntos. Então eu cresci isso, só que para mim isso nunca foi um problema. Nunca tive a percepção, que coisa ruim isso. Eu sempre fui ouvindo e aprendendo. Então, a gente, enquanto família, trabalhar junto nunca foi um problema. Acho que sempre foi um ponto de união, de fortalecimento, sabe? Tá? Estarmos sempre juntos. E depois, na hora da doença, da partida do pai, mais ainda, né? Cara, quando tu
comenta, né? Putz, a empresa, a família, não foi problema. É uma realidade de um monte de família, né? Que nem falou, pai e mãe trabalham junto, ou que tem Sim, negócio. E a família tem que ser muito complacente em relação a isso, né? Porque não é fácil, a gente abre mão de um monte de coisa. Eu sei que às vezes é dolorido, né? Eu passei pelo mesmo que tu passou. Mas ao mesmo tempo que é dolorido, é prazeroso. Em alguns momentos. E a origem de tudo que vocês têm hoje veio do teu pai. Sem dúvida. Né? Qual a lembrança mais forte que tu tem do teu pai, cara? A lembrança pessoal é da amizade, né? De estar junto, de pescar, de jogar bola, de fazer churrasco, daquela interação, da alegria, né? E, cara, no trabalho, meu pai tinha uma frase que ele usava assim, né? Cara, né? Estilo gaúcho de ser, assim, né? Assim, cara, tem que dar um peitaço. Tem coisa que tem que dar um peitaço. Tipo, matar no peito e vai, entendeu? Vai, segue. E ele sempre brincava assim, né? Comprar uma coisa e pagar outra. Eu sempre brinco até hoje com o pessoal da empresa, com os amigos, fala assim, cara, vou trocar de carro. Eu falei, cara, compra. Comprar uma coisa e pagar outra. Lógico, a responsabilidade de pagar existe. Mas na simplicidade dele de trazer isso, é o quê? É confiança, cara, otimismo. Assim, ele sempre foi um cara otimista por Nós vamos dar conta. Vamos lá. Otimista por natureza, né? Contar um pouco da história da Nova Aliança, cara, foi isso, entendeu? Foi um baita de um peitaço, assim, né? De assumir uma empresa, de comprar uma empresa, sabe? Lógico, teve pessoas importantes nesse meio tempo que ajudaram com coragem, ajudaram com dinheiro, inclusive, também, né? Mas a credibilidade, o nome dele era muito mais proporcionou isso, né? As pessoas acreditarem, né? E darem esse voto de confiança, né? É muito melhor, mais importante ter o crédito que quase que o dinheiro, né? Então, se tu tem crédito, tu avança. Então, a lembrança muito forte que eu tenho dele é essa, assim, sabe? De ser otimista, de acreditar, sempre com um sorriso no rosto, uma pessoa alegre, assim. E a falta que faz é essa a relação de pai e filho, né? Que era uma amizade. Quantas viagens daqui a fazendo do meu tio, conversando e brincando e contando história, e jogo do Grêmio. Que azar, né? Jogo do Grêmio. Podia ter coisa melhor pra falar, né? É uma herança que a gente carrega até hoje e passa pros meninos também. Então, cara, assim, são inúmeros bons momentos, assim, mas são... É um empurrão, né? Não é um peso que a gente carrega, é um empurrão para seguir para frente, para seguir em frente. É inspiração, né? É inspiração, da mesma forma, tu deve lembrar todo dia do teu pai, certeza. né? Nas mínimas coisas, né? E é isso que a gente se apega, né, cara? Acho que esse é o principal ponto. A gente lembrar deles com felicidade, com alegria e ser grato pelo momento que viveu. Por mais que talvez tenha sido pouco breve na nossa percepção, poderia ser muito mais tempo, né? Meu pai não conheceu os meus filhos, isso pra mim é uma dor, né? Não poder ter convivido com eles, mas, enfim, quis o destino dessa forma, então... Tá tudo certo, vamos pra frente. Cara, como é que é? Porra, impossível não se emocionar, né? Não tem como. Não tem como, né? Nós que passamos por isso, né, Ari? É difícil. A gente fala hoje com o coração transbordando isso, de alegria, de boas lembranças. Exato. Mas uma emoção. Não tem como não se emocionar. Não é uma tristeza. Isso. Não é uma tristeza, é uma boa lembrança. Cara, já que tu falou tão bem do teu pai, o que é impossível separar o Ari da influência que o pai deixou pra ele? Eu? Cara. Não dá de dizer assim, não, cara, o meu pai era assim, cara, eu faço igual ele. O que te mais chama atenção, assim, do teu pai, cara, que tem em ti hoje? A influência que ele deixou em ti? Eu acho que hoje, sendo pai também, é esse cuidado com os meninos, sabe? Esses tempos, cara, eu tava em casa, eu moro na casa que é da família, então a gente conviveu por muito tempo na casa ali, né? E esses dias, sim, sem pretensão nenhuma. Era um sábado de manhã, assim, eu tava com os meninos brincando no centro e tal, e vamos pra casa. A gente comprou alguma coisa, não sei. E eu falei alguma coisa e não lembro, algum dos dois falou, pai, vamos fazer um churrasco. Eu falei, bora, vamos fazer um churrasco. Aí passei no mercado, no caminho de casa, comprei ali uma coisinha simples, que eles gostam, um coraçãozinho e tal. Eu já gosto de envolver eles ali na atividade, né? O Francisco, que é menor, bota uma cadeirinha ali, já vai ali, espeta o coraçãozinho, espeta 2, 3, pai, cansei. Beleza? Tá tudo bem, né? É só o ato de estar junto ali. E aí eu tava com eles brincando, assim, a Carol chegou em casa e tal, eu tava sentado lá de cada bancada, a Carol na minha frente, e eles brincando, assim, na nossa frente, no chão ali.
E eu tava sentado ali, como meu pai sempre fazia, mas, cara, tudo tranquilo, correndo bem ali, tá tudo certo. E eu olhei pra eles ali brincando, cara, e eu chorei que nem criança pequena. Soluçava de chorar, assim, sentado ali na cadeira. Daí eu falei, caramba, cara. Daí o Joaquim percebeu, mais velho, né? Ele assim, mãe, que o pai tá chorando? Daí ela assim, o pai tá com saudade do pai dele, tá lembrando das coisas e tal. Ele veio e me deu um abraço. Não falou nada, né? Enfim, na inocência dele, me deu um abraço e tal, dei um beijo nele, daí ele voltou a brincar. Então, eu acho que, assim, o que eu mais carrego dessa situação, eu acho que na vida toda, né, na empresa, eu acho que, como eu comentei, é esse otimismo, acreditar, sabe? Dar o valor às pessoas que trabalham com a gente, que constroem a história da empresa com a gente. Mas, pessoalmente, eu acho que esse olhar para a família, para os meninos principalmente, sabe? Assim, de querer eles bem, da preocupação, né, que eles estejam bem, que as coisas fluam bem para ele, e na simplicidade do nosso jeito de estar, de conviver, não é a maneira, o que ou aonde, né? Eu acho que é estar com eles e poder viver esse ponto com eles. Então, esse foi um assunto que me marcou muito, que é mais recente, assim, né? Eu acho que isso, para mim, reflete muito isso que eu carrego dele, sabe? Esse coração Família, que eu o carrego, legado, né? que eu carrego, que ele também tinha. Pô, cara, pô, não tem nem como... É lindo, né? Isso é lindo. Eu acho que quando a gente fala de família, né? Pô, não tem coisa mais importante para um homem, não digo um homem, só o homem, né? O ser humano, né? Sim. Que é a família, né? Mas depois de todas essas conquistas, pô, porque hoje a gente olha o Ari, né? Um cara bem sucedido, uma empresa, cara, que só tá crescendo. Depois de tudo isso, o que significa sucesso para ti? Cara, sucesso. Sucesso, ele é uma palavra, assim, que é muito ampla, né? A gente vai olhar sucesso, cara. Sucesso, eu acho que a gente poder fazer as coisas no tempo que a gente quer, sabe? Na maneira que a gente quer. A gente precisa entregar os nossos resultados, não da empresa, o nosso resultado como um todo, o meu resultado quanto pai, quanto marido, quanto filho, quanto irmão, quanto empresário, quanto sócio, quanto colega, amigo, enfim. Né? Eu acho que o sucesso é esse, cara. O sucesso é a gente poder ser dono do nosso tempo, sabe? Poder ter essa tranquilidade de conseguir conciliar as coisas, conseguir conciliar a família, trabalho e amigos. A gente sempre fica naquele situação de, será que para onde eu tô devendo menos, né, cara? Se é na empresa, se é com a família, se é com os amigos, se é com os filhos, com a esposa. Porque conciliar tudo não é fácil. Conciliar tudo não é fácil, mas é o nosso desafio e é bom demais. E é bom demais. Então, acho que o sucesso, para mim, é isso, sabe? Eu me considero um cara de sucesso porque hoje eu tenho essa felicidade de poder conseguir conciliar isso de uma maneira mais tranquila. E tu falou em sucesso, que tu se considera um cara de sucesso. E qual momento da vida tu se sentiu assim, cara, verdadeiramente realizado? Porque com certeza tu já se sentiu realizado, não? Já. E me cita um momento desse, cara. Cara, a realização é quando um momento desse que eu citei, por exemplo, com os meninos Da ali, família. cara. É poder estar com eles, cara, é poder proporcionar para eles uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida estável, segura, né? A gente cada vez vê mais que as crianças precisam de segurança, e não é segurança física, é emocional, né? E deles saberem que aí em casa tem um apoio, que em casa tem um alicerce. Então, né, eu e a Carol, a gente preza muito por isso, né? Então, é dessa forma que eu encaro. Pô, cara. E a Carol? Tu falou em Carol, né? Tu falou em Carol. O que ela representa nessa tua caminhada? Cara, acho que a Carol hoje, né? Enfim, é tudo, né? É minha esposa, é minha companheira, é quem me cobra, é quem me incentiva, é quem me motiva, é quem me puxa a orelha, é quem me empurra, né? É quem me levanta. Cara, a gente quando é moleque, né? A gente, pô, eu sempre olhando para casa, almejei uma família, uma esposa e filhos, né? Não meninos, enfim, filhos, né? Filhos. Hoje tenho 2 meninos. E, cara, assim, e as coisas vão acontecendo, né? E a Carol aconteceu. E, tipo, a gente se olhou e, cara, é pra ser. Eu sempre brinco com ela, né? Que a mulher é mais sabiada, né? O homem, né? O cara que investe e tal, né? E a mulher mais nova já tem mais cabeça e tal. A gente tá junto já há 14 anos. E no começo, assim, ela assim, não sei se é isso que tu quer, tu é muito novo e tal. E eu banquei, falei, não, é isso aí.
pode confiar que vai dar certo. E deu. E deu, né? Então, uma esposa, enfim, né? Mas a Carol, para mim, representa tudo hoje. Cara, tu falou, nossa conversa foi, ficou no lado familiar, que eu acho que é sensacional, não tem coisa mais linda. A gente se perde falando da família, né? Cara, Dos e filhos, não da tem como esposa, não, né? e desse ambiente, né? E é um pouco, é isso que o nosso podcast quer fazer. Não é falar só do sucesso. Falar do sucesso é fácil, né, Ari? Sim. Olhar a Nova Aliança hoje, a Nova Aliança tem 3 cidades, tem 120 funcionários, tem não sei quantos caminhões. É fácil olhar de fora. Mas existe o Ari por trás disso, existe a família por trás disso, suporte, existe a né? dor que passou. Muito suporte. Né? E qual o legado que tu deixa, que tu deseja? Porque assim, né, o Ari está construindo esse legado. Sim. Qual o legado que tu deseja deixar para teus filhos? Cara, assim, quando olho para eles, assim, a gente não sabe lá no frente o que vai ser, né? Você fala que 80% das profissões não vão existir daqui a 10, 15 anos, vão ser diferentes, né? Fato. Então, quando os meninos forem para o mercado de trabalho, como é que vai ser? Eles vão querer me suceder na empresa, né? Ou não? Isso é uma dúvida, né? A gente conversa com muitos pais, amigos que têm filhos na pré-adolescência e tal, que às vezes estão na empresa por uma obrigação, às vezes nem querem passar perto, já desviaram longe o caminho, né? Enfim, lógico, meu sentimento é que essa sequência fosse possível, mas não tenho nem nada em pensamento em relação a isso. Acho que a gente tem que acontecer, tem que dar para eles mostrar o caminho, né? Então, cara, eu acho que assim, em relação a isso, eles têm que fazer algo que faz feliz. Eu sou muito feliz no que eu faço, né? Se eles forem felizes fazendo isso, eu espero que sejam, e eu vou incentivar e motivar e mostrar para eles que é possível ser feliz com o nosso modelo de trabalho, que vai mudar o modelo de trabalho, mas dentro do nosso negócio, né? Eu aprendi, ou a minha percepção, talvez em algum momento, foi que era um trabalho, cara, tem suas dificuldades, todos têm, tal, mas assim, de muita dificuldade, mas de problemas de relacionamento com pessoas e tal, né? De dificuldades na operação. Só que eu, hoje, olhando isso, eu procuro perceber tudo que meu pai fez, a maneira como ele encarava, e isso é uma coisa que hoje eu falo, né? Converso com os meus amigos, com os meus sócios, enfim, que eu encaro de maneira diferente. Acho que isso é uma percepção minha diferente da que meu pai tinha. Criticando ele, muito pelo contrário, né? Foi outra época, ele né? tinha a visão dele com a bagagem, com a experiência e no momento que ele viveu. Eu estou tendo outra visão, pegando a visão que ele me passou, observando como as coisas vão acontecendo e moldando a minha visão. E vou passar a minha visão para os meninos também, né? Como que vai ser a sequência? Então, o meu legado que eu quero deixar para eles é isso, sabe? De ter essa percepção, lógico, os valores, né? A gente tá falando, se for falar de valores de família, que isso negociáveis, respeito, né? A credibilidade, o nosso nome, né? Como os antigos diziam, poder andar de cabeça erguida, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso, né, é o básico, né? É a premissa básica que a gente ensina para eles desde o primeiro dia que nasceram, né? Mas em relação ao legado da empresa, cara, eu entendo que é isso, sabe? É poder ter a satisfação do que eles estão fazendo, né? Estar num ambiente bom, criar um ambiente bom para que, se eles tiverem uma empresa, isso a gente procura fazer muito dentro do nosso negócio hoje, criar um ambiente favorável, né? As pessoas que estão lá dentro, elas têm que se sentir bem de estar lá, né? Elas têm que gostar de estar lá, né? Tem que querer mais ali dentro, para daqui a pouco sair, ou querer empreender ali dentro, sabe? A gente tem que ouvir, tu tem que ouvir das pessoas, né? Dentro da empresa, assim, cara, eu gosto aqui, é bom estar aqui e eu quero crescer aqui. Se vai ficar ali até o final da vida, não sei, se for e estiver entregando, tá tudo bem, né? Mas a gente, enquanto empresário, acho que tem que criar esse ambiente, tornar um ambiente bom. Então, acho que o legado que eu quero trazer para eles é esse, sabe? De trabalhar honestamente, trabalhar duro, respeitar as pessoas e criar um ambiente bom para que as pessoas que estejam trabalhando com a gente se sintam felizes e engajadas no negócio, para fazer o negócio crescer. Sem as pessoas, o nosso negócio não é nada. São 120 pessoas que estão, né, trabalhando. Então, em algum momento, quando a gente não está na empresa, tem alguém talvez trabalhando, alguém correndo, alguém rodando por aí para fazer o negócio acontecer. Sensacional. Ari, tu falou empresa, né? Pô, que palavra tu resume hoje, uma palavra que, assim, cara, é inegociável e que resume hoje o sucesso da Nova Aliança?
Cara, inegociável. Talvez olhando para a cultura da empresa, né? Trabalhar de uma maneira honesta, claro, né? Uma coisa que é difícil e a gente bate todo dia é comunicação clara, clareza na informação, transparência nas relações, né? E, cara, e respeito, né? Eu acho que é o que é o último ponto da nossa cultura, né? Mas talvez mais importante, né? Respeito em tudo que a gente faz. Quando a gente, nas relações. Nas relações, o respeito, se ele não fizer parte, a gente não tem nem como começar, né? Uma relação, principalmente entre fornecedor, entre cliente, entre trabalho, enfim, né? Quando a gente fez o nosso projeto de brand, né, da marca e tal, a reutilização da marca, lógico, a gente fez um processo bacana, assim, então a gente foi entrevistado, um consultor, fizemos um processo bacana para não simplesmente fazer uma logomarca, né? Tem que traduzir, né? Eu acho que a gente conseguiu com o nosso novo logo, né, que foi feito aí, agora tá na hora de quase de fazer o novo, dos 20 anos, né, mas a gente fez com 15 anos. A empresa que nos apresentou né, trouxe, né, nova aliança, relações de valor. Né, e eu entendi que casou muito bem, porque de fato são as relações de valor que a gente acredita. As relações de valor interna com os colaboradores, relações de valor com os parceiros e com os clientes. Sensacional. E onde que o Ari vê hoje a nova aliança daqui a 10 anos? Cara, 10 anos, né? Se olhasse 10 anos para trás, não diria que estaria imaginava? Dessa forma 10 anos hoje. Tu imaginava? Não imaginava 10 anos atrás? Não imaginava, né? 10 anos atrás, então em 2016, estávamos lá pai recém tinha falecido. Pai recém-falecido. Muita coisa para organizar na casa. Esse período da doença dele, né, 2 anos e pouco, foi um período de transição difícil, foi um período que a gente precisou se readaptar. Nós nos encontrávamos enquanto família, né, eu e minha mãe. Meu irmão não trabalhava, hoje felizmente ele trabalha com a gente também, então estamos todos lá. Então, e aí em 2017 veio um convite, uma provocação da companhia, né? Em época era Brasil Quirim, não era Heineken ainda, para assumir uma área de lajes, uma área que a gente já tinha atuado em 2011, mas de uma maneira muito superficial. Então, para voltar para atuar de uma maneira mais consistente. E beleza, fui até Floripa fazendo uma reunião, cheguei lá na reunião, dei de cara com os diretores ali e tal. Não, vem cá, conversa, tal, beleza, conversamos. Na saída da reunião, eu encontrei os caras da área que eles iam... Que estavam saindo. Parceiros de jornada, mas enfim, né? Faz parte da situação. E aí, assumimos essa área, novembro de 17. E aí, em 2021, aí já era a Heineken, né? A Heineken já tinha comprado a Brasil Quirim, e numa nova transição, a gente assumiu a área de caçador. Então, hoje a gente atende 42% do território catarinense, cara. 42%? São 80 municípios, é uma área geográfica espalhada, é muito grande. Então, é lá de Porto União, lá em cima da divisa, com o Paraná, até Capão Alto, que é a divisa com o Rio Grande do Sul. E aí a gente vai até em cima da Serra do Rio do Rastro ali, que é Bom Jardim da Serra. Então, são 80 municípios nesse total, com 3 sedes, 120 colaboradores, 125 colaboradores, mais ou menos por aí. E muito chão, né? Então, olhar para daqui 10 anos, cara, será que a gente vai estar desse mesmo tamanho? Vai ter mais uma área de atuação? Será que a companhia vai nos trazer alguma surpresa? A gente não sabe. Estamos trabalhando para isso. Mas pode vir novidade. Pode vir. A gente, né, hoje atua no ramo de transporte também, um pouco mais dedicado com a rodopiana, né? Então, cara, o negócio ele é dinâmico, né? Hoje estou numa situação, onde estava outra, né? Então as coisas vão acontecendo. A gente nunca pode estar fechado, né, para as oportunidades, né? O Ari, tu até comentou, né? Tem a rodopiana. No teu currículo a gente viu que o Ari tem outros segmentos que hoje o Ari, a família, a empresa acaba investindo. O que levou a empresa, o Ari, a buscar outras áreas? Cara, eu acho que a diversificação ela é sempre interessante, né? Botar todos os ovos na mesma cesta, né? Todo mundo diz que é errado. Então, a gente, lógico, surgiu do nada, a empresa começou pequena e, graças a Deus, vem evoluindo, 20 anos de atuação, então a gente conseguiu também rentabilizar algumas situações, né? E a gente partiu para outros desafios. Então, eu, enquanto
pessoa física, né, tem os meus outros investimentos, né, no qual a gente é sócio, inclusive, né, grupos de investimento aqui, grupos que são mais que investimentos, é muito relacionamento, network, que são, assim, eu acho que são elementos extremamente importantes no meu crescimento profissional e pessoal, né, essas atuações. E então a gente diversificar, buscar outras situações, né? Investimento em imóveis, enfim, coisas que dão uma boa rentabilidade, que não tiram o foco. Uma coisa que eu sempre ouvi, né? Meu pai, né? O negócio é pequenininho, mas é nosso, né? Vamos cuidar bem. Foi crescendo, claro, né? Mas de cuidar bem, sabe? De não daqui a pouco atirar para tudo que é lado. Ah, isso está dando certo, vamos para lá. Isso está dando certo, vamos para cá, né? De manter o foco, lógico, sempre com o pé no chão, mas olhando as oportunidades. Mas não de ser muito aventureiro, nem de sair atirando para tudo quanto é lado, assim, daqui a pouco tomar um revés, né? Então, com consciente, com os pés no chão, a gente vai diversificando aos poucos. Legal. O Ari, a gente tem aqui no Origem, a gente já está criando um hábito aí de fazer um pinga-fogo, tá? Eu vou te meter um bate-pronto. Eu vou te meter uma palavra, uma pergunta e tu me responde com uma palavra. Bora, pra cima. Um valor. Respeito. A palavra que define a tua trajetória. Acreditar. Um medo. O medo aí vai envolver a família, né? Não tem jeito, né? Medo de ficar sem a família. Sem família. Uma conquista? Aí vou voltar pro lado do negócio, né? Acho que a nossa maior conquista enquanto empresa, lógico, a conquista é o dia a dia, é o crescimento, né? Mas a gente foi reconhecido como a melhor revenda Heineken do sul do Brasil. Há uns anos atrás. Então, estar no palco, na convenção, na frente de todo mundo, recebendo as mãos do CEO e do head de vendas, o troféu, e dizer assim, cara, consegui. Porra, isso Isso foi porque remete toda a história, né? Remete o esforço do meu pai lá no começo, né, cara? Quanto tempo... Teve que começar. E aí eu, não fui um herdeiro, né? Eu fui um sucessor, né? Estou sendo um sucessor, né? Isso é uma dificuldade gigante, né? Tu não acha... É uma diferença muito grande ser herdeiro e sucessor. Tu não acha que é fácil, né? Herdei um negócio e, cara, todo mundo te aponta, te olha, é um moleque, não tem capacidade, a gente sofre pra caramba, precisa buscar conhecimento, buscar, né? Pessoas de confiança. E aí acho que sem querer assim, me alongar, mas o ponto da família, né? A união da família e a sequência, e a família, mamãe, meu irmão, Carol, esposa e depois os filhos. Acho que essa união, ter essas pessoas por perto, levou a... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bom, eu acho que eu nem devia perguntar isso, mas uma pessoa importante. Cara, pra não arrumar briga em casa, né, cara? Tu cuida, tá? A pessoa importante hoje, que dá origem às outras pessoas importantes, Carol. Legal. Um hábito. Cara, um hábito. Estar com a família. Acho que porque eu compartilho com os amigos. Falei hoje de manhã ainda com um grande amigo, né? Sobre os filhos, né? Porque eles estão crescendo rápido, tá passando rápido. Tem os teus também, eles crescem rápido. E eu acho que a gente precisa cultivar isso. A gente facilmente se perde no smartphone, num trabalho, numa outra situação. Então, estar com a família é um hábito que precisa ser preservado. Um conselho. Cara, um conselho. Eu fiz o Dale Carnegie faz muito tempo. Porra, eu também. Mas um conselho que eu procuro, se pode dizer que um conselho, que é viver em ambientes hermeticamente fechados. É difícil pra caramba. Estar em casa sem o celular. Principalmente esse, estar em casa, presente. Não é estar em casa com a empresa, pensando na empresa, pensando no churrasco com os amigos, pensando em outra coisa. É viver onde a gente está. Se estou na empresa, eu me dedico à empresa. Se eu estou com os amigos, é um momento de satisfação. Amigos. E se eu estou em casa, estou em casa. Então, acho que viver em ambientes hermeticamente fechados. Eu nunca esqueci da frase, literalmente, porque é um desafio. Que conselho tu dá? Vixe. Conselho, com certeza é um cara para vender conselho, não para dar, mas aproveitar quem tá assistindo, né? Conselho, cara, conselho. Eu acho que do que deu certo, então, digamos assim, da minha trajetória e da minha família, acho que é acreditar, cara, se cercar de boas pessoas,
acreditar nas pessoas, né? Às vezes a gente acaba levando uma rasteira, mas acreditar nas pessoas e ser otimista. O que ainda te emociona? Hoje o que me emociona é os meninos, né? É o sorriso deles, é o abraço deles, é poder viver as fases que eles estão vivendo e acompanhar o crescimento deles, assistir um futebol deles, ver um gol e ver a felicidade deles comemorando o gol. Enfim, isso emociona, né? E falar e lembrar da família, né? Vai sempre emocionar. Lembrar do meu pai, né? Sempre emociona. Bom, Ari, cara, a gente já tá se encaminhando pro final aí. Cara, eu esperava ter uma conversa muito legal contigo, mas no final foi uma conversa mais do que muito legal. Foi uma conversa emotiva, enfim. A gente tem uma lembrancinha, cara. Tu falou tanto em família, né? Essa lembrança é feita com muito carinho. Pela minha família, pela minha esposa. Deve vir de casa, né? Vem de casa, minha esposa, que fez manualmente com muito carinho. Legal. Pra gente agradecer esse momento. Né? Ao longo dessa conversa, né, Ari, a gente falou sobre família, sobre empresa, sobre liderança, sobre sucessão, sobre conquista, sobre medo, sobre dor, né? Mas acima de tudo a gente falou sobre pessoas. Sem dúvida. A base, né? Falamos sobre um filho que recebeu os valores do pai, sobre um homem que precisou enfrentar a perda, sobre um empresário que entendeu que resultado não é importante, mas o verdadeiro legado é o que permanece nas pessoas. E talvez eu acho que vai ser a grande reflexão desse episódio, né? Lembrar que as empresas podem crescer, os patrimônios podem aumentar, os mercados vão mudar, mas os valores vão atravessar as gerações. Cara, resumindo, né? O mercado muda toda hora, o mercado é muito dinâmico, cara, o mercado do nosso ramo, né? Quem antes tomava cerveja zero álcool? Quem antes tomava cerveja sem glúten? Produto sem glúten. Cara, hoje o nosso portfólio, ele cresce muito nisso. O mercado cresce muito nisso. Hoje a gente pode ir num churrasco, levar uma cerveja zero ou uma sem glúten e não ser zoado. Né? Exatamente. E não ser zoado. E não ser zoado. Tô tomando. Claro, é responsabilidade nossa. A gente tá aí, né, na rua, tá dirigindo, pô, é uma responsabilidade, né? Não pode beber e dirigir, né? Então, pô, leva a minha Heineken zero. Né? Então, assim, tudo tá mudando, cara. Tudo tá mudando, né? Falamos essa semana na empresa, né? Fechamento de mês, sexta-feira. Pô, não conseguimos bater a meta na sexta. Cara, sábado. Sábado é dia de trabalho. A gente, dentro do normal, não trabalha no sábado. Cara, trabalhamos no sábado para bater a meta. Pô, parabenizei o pessoal sábado meio-dia. Mais do que o resultado, é a forma que o resultado foi conquistado. Com união, com o time fazendo isso. E, cara, o mais legal é que não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa de dentro do time. O time entendeu o que precisava fazer. O time sabe que tem que entregar o resultado. Lógico, isso eu passo. Mas o time entendeu que precisava fazer mais. E não precisa pedir para mim, podemos trabalhar? Eu falei, cara, vamos trabalhar, vamos todo mundo estar engajado. E, cara, as 3 unidades trabalhando de manhã cedo, WhatsApp, fizemos, não fizemos, tá aqui o número e tal. E o mês desafiador pra caramba, maio foi desafiador pra caramba. Chegamos num baita resultado. Então eu falei pro time, na segunda-feira, na matinal, na reunião, falei, cara, parabéns para vocês. Mais que o resultado, que é muito importante, a gente trabalha por resultado, é a forma como o resultado foi feito. Porque isso vai dar sequência pra gente chegar lá no objetivo do final do ano. Não, ou seja, né, Ari? Vai mudar. Todo dia vai mudar. Mas isso que tu falou são os valores. Esses aí vão atravessar as gerações. Cara, obrigado. Eu acho que não tem palavras para agradecer esse momento. Eu conheci o Ari mais novo, conheci o Ari agora recentemente, numa sociedade muito legal que a gente tem, e conhecer o Ari agora, o ser humano, acho que não tem preço, e poder contar a história para as pessoas, Ari, eu acho que essa é o nosso propósito desse nosso podcast. Obrigado por abrir tua história, por compartilhar tuas experiências e permitir que outras pessoas possam conhecer. Obrigado também para você, né, que acompanhou até aqui o nosso podcast. Né, e obviamente, né, se essa conversa faz sentido para as pessoas, né, que compartilhe esse episódio com alguém. Ari, obrigado. Né, e a gente agradece muito a tua vinda aqui. Cara, obrigado demais, eu agradeço também pela oportunidade de poder estar aqui e contar um pouquinho da história, muito resumida, né? Mas eu acho que
consegui hoje traduzir muito do que eu sou, do que a nossa história é, né? Uma história de família, uma história de valores, de respeito, né? E de emoção, né? Acho que é dessa forma. Toda grande história começa em algum lugar. E toda origem carrega lições capazes de transformar vidas. Eu sou o Diego Depiné e esse foi mais um episódio do Origine Cast. Até o próximo encontro.